Me parece que o voto síntese já está aqui. É isso, doutora Laura? Isso é... Isso é a correria do final de ano, final de mandato e final do período de 6 anos de planejamento estratégico. Sendo a revisão da tese possível, com fundamentos no artigo 21, 12 e 237, ambos da Resolução 14/2007, passo a análise do mérito. Para a melhor compreensão do pedido de reexame de tese, dos entendimentos até então colocados e do meu voto, necessário analisar em conjunto a Resolução 20 de 2006, a Emenda Constitucional 51 de 2006 também, a Lei 11.350, igualmente de 2006, e a decisão liminar concedida na ADI 2135-4, cujas partes que interessa a este caso transcrevo no voto completo e explico. A Resolução 20 de 2006 desse tribunal estabelece que é possível a contratação temporária de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias. Segundo, que os agentes que estavam exercendo suas funções na data de publicação da Emenda Constitucional 51 podem continuar desempenhando suas atribuições no mesmo regime jurídico em que se deu a contratação, desde que esta tenha sido precedida de processo seletivo público certificado pela administração pública. Terceiro, que os agentes poderão continuar contratados temporariamente, mesmo que não tenham certificação do processo seletivo, desde que haja certificação posterior da seleção pública e de lei municipal regulamentando a contratação. Quarto, que os empregos públicos criados depois de 14 de agosto de 2007, para esses agentes, não tem respaldo legal. A Emenda Constitucional 51 de 2006, por sua vez, insere os parágrafos 5º, 6º, 7º ao artigo 198 da Constituição da República, estabelecendo, primeiro, que os entes federados somente poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias diretamente e por meio de processo seletivo público. Segundo, que a lei federal deverá regulamentar as atribuições dos referidos agentes e o regime jurídico a ser adotado. E terceiro, que os profissionais que desempenhavam a qualquer título a atividade de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias na data de promulgação da emenda estariam dispensados de novo processo seletivo público, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública. Já a Lei Federal 11.350, de 2006, que regulamenta o parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição da República e das outras providências, exige que a contratação desses agentes seja precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos. Veda expressamente a contratação temporária, exceto na hipótese de combate a surtos endêmicos. Estabelece que os mencionados agentes poderão vincular-se à administração pública por meio do regime jurídico seletista de trabalho. E reafirma a necessidade de certificação do processo seletivo público realizado anteriormente à Emenda Constitucional 51 de 2006. Tudo isso, tanto no relatório quanto na manifestação oral do deputado federal Valteni, isso está bastante esclarecido. A ação direta de inconstitucionalidade de 2135 do STF, em suma e de forma geral, revitaliza a redação do artigo 39 da Constituição da República, anterior à Emenda Constitucional 1998, e, em consequência, veda a existência de regime jurídico diferenciado na administração pública. Nesse contexto, considerando os efeitos da referida ADIM, pode-se afirmar que são válidos os empregos criados até aquele momento, ou seja, e também, eventualmente, até a decisão de mérito sobre o assunto. Diante das divergências dessas normas e da jurisprudência mencionadas, cabe a esse plenário definir: primeiro, qual é o regime jurídico de trabalho a que se submetem os referidos agentes. Segundo, se há possibilidade ou não, depois da Emenda Constitucional 51 e da Lei 11.350, de novas contratações temporárias, de convalidação das contratações derivadas de qualquer método de disputa pública. E, por último, se é possível a regularização do vínculo estabelecido antes da Emenda Constitucional 51 entre tais agentes e a administração pública. Por questões didáticas, passo a análise dos tópicos nessa sequência, que é a mesma feita pela consultoria técnica. Claro que em síntese agora, e não a síntese tão sintética, se é que pode haver essa frase. Com relação ao regime jurídico a ser adotado pelo ente federado para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, é necessário analisar conjuntamente a Emenda 51, a Lei Federal 11.350 e a decisão liminar citada. O parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição da República, inserido pela Emenda Constitucional 51, diz que lei federal disporá sobre o regime jurídico desses agentes, e a Lei 11.350, por sua vez, regulamentando o dispositivo,
estabelece que referidos profissionais poderão vincular-se à administração pública pelo regime seletista ou pelo regime estatutário. Nesse ponto, é necessário ressaltar que, apesar da previsão legal de ambos os regimes, tais dispositivos foram publicados na vigência da Emenda Constitucional 19, de 98, que alterou o caput do artigo 39 da Constituição da República e permitiu a coexistência de regimes diferenciados. Porém, com a decisão liminar do Supremo Tribunal Federal já citada, aquele poder suspendeu a eficácia do dispositivo, voltando a vigorar ou a ter vigência a antiga redação do caput do artigo 39, que prevê apenas o regime estatutário como regime jurídico único na administração pública. Nesse contexto, e em face dos efeitos da referida ADIM, as normas que criaram empregos públicos submetidos ao regime seletista antes da data de 14 de agosto de 2007 devem ser consideradas vigentes, válidas e eficazes, até que haja decisão definitiva da citada ADIM. Já as demissões posteriores àquela decisão somente podem estar submetidas ao regime estatutário. Feitas essas considerações, concluo que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias podem estar vinculados à administração pública pelo regime estatutário ou pelo regime seletista, neste último caso, somente se o emprego público tiver sido criado antes da decisão liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, que revigorou o regime jurídico único estatutário na administração pública. Em consequência, os empregos públicos criados para esses profissionais após a mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal não têm respaldo constitucional. Segundo, possibilidade ou não, que devemos decidir agora, de novas contratações temporárias e de convalidação das contratações derivadas de qualquer método de disputa pública. Com relação à possibilidade de novas contratações temporárias de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, entendo que o assunto está claramente decidido com a inserção pela Emenda Constitucional 51 da Constituição da República, dispondo que tais agentes somente poderão ser admitidos por meio de processo seletivo público e com a regulamentação dada pela Lei 11.350 de 2006, dispondo que essa demissão deverá ser precedida de processo seletivo público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. De forma direta e taxativa, o artigo 16 da mencionada Lei Federal veda novas contratações temporárias ou terceirizadas de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, salvo na hipótese de combate a surtos endêmicos. Portanto, a resolução de consulta 20, nesse aspecto, deve ser revista imediatamente, uma vez que permite ainda hoje, como regra, a contratação temporária desses agentes em desacordo com as normas constitucionais e legais. Concluindo, entendo que só poderão ser efetivadas contratações temporárias de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias precedidas de processo seletivo simplificado nas hipóteses de combate a surtos endêmicos, conforme previsto na legislação do município por força do disposto no artigo 16 da já mencionada várias vezes Lei Federal. A admissão em caráter permanente de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias deve ser precedida de processo seletivo de provas ou de provas e títulos, promovido de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme a Constituição da República, independentemente do regime jurídico adotado originalmente, e se seletista, no caso emprego público, ou estatutário, cargo público. Quanto à possibilidade de convalidação das contratações desses agentes, decorrentes de qualquer método de disputa, tais como requerido pelos consulentes, entendo não ser possível, uma vez que a própria Emenda Constitucional 51, a admitir a convalidação das demissões anteriores, condicionou-as à prévia realização de processo de seleção pública. Além disso, nos termos da legislação, esse processo seletivo deve ser devidamente certificado pela administração pública respectiva, observando o disposto na resolução de consulta 48 de 2008 deste tribunal. Como, aliás, na manifestação oral também diz Sua Excelência o deputado federal Valdemir. Desse modo, eu entendo que somente podem ser convalidados os atos de admissão precedidos de processo seletivo público, que observou os princípios constitucionais já citados também aqui várias vezes. Terceiro,
a possibilidade de regularização ou não do vínculo estabelecido entre agentes e a administração pública antes da emenda constitucional 51/2006. Resta ainda a dúvida quanto à possibilidade de regularização do vínculo e efetivação dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias que se encontravam em atividade quando da promulgação da emenda constitucional 51. Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 2º da mencionada emenda constitucional dispõe ser possível a regularização do vínculo dos profissionais que na data de promulgação da emenda, a qualquer título, desempenhavam as atividades de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública certificado pela administração correspondente. Observe-se que a expressão a qualquer título, disposta na norma constitucional, refere-se ao regime a que o agente estava submetido à época, seletista ou estatutário. Assim, entendo que somente os agentes comunitários de saúde de combate às endemias se encontravam em atividade quando da promulgação da emenda constitucional 51, independente do regime jurídico a que estavam submetidos, mas cuja demissão tenha se dado mediante prévio processo de seleção pública, devidamente certificado pela administração pública, nos termos da resolução 48 de 2008 desse tribunal, podem ter seu vínculo regularizado de forma permanente, sem necessidade de submeter a novo processo seletivo público. Por outro lado, os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, contratados antes da promulgação da emenda constitucional 51 de 2006 e que não se submeteram ao processo de seleção pública devidamente certificado, devem ser desligados da administração pública. Pelo exposto, considerando a fundamentação jurídica e as informações constantes do presente processo e tendo em vista a legislação que rege a matéria, acolho o parecer ministerial 7.549/2011 e voto pelo deferimento do pedido de reexame da tese para a revogar integralmente a resolução de consulta 20/2008 e parcialmente a resolução de consulta 48/2008 para excluir o seu item 15, seu item 5, ambas desse tribunal. Segundo, emitir nova resolução de consulta para entrar em vigência imediatamente, modulando seus efeitos para 2 de janeiro de 2013, somente no que diz respeito à eventual aplicação de sanções pelo seu descumprimento, com a sua inserção na consolidação de entendimentos técnicos com o verbete a seguir transcrito, cuja essência é compartilhada pela consultoria técnica, pelo Ministério Público de Contas. No entanto, a redação foi por mim alterada por questões práticas e de natureza didática, sendo neste momento submetida à apreciação de vossas excelências. Peço a compreensão dos senhores conselheiros, do senhor procurador-geral, uma vez que a emenda da resolução de consulta está em poder de vossa excelência e publicizada também no nosso site. Este é o voto. Colho, então, o voto do conselheiro Antônio Joaquim, aqui substituído pelo Dr. Moisés. Uma questão de ordem. Concedo a questão de ordem, Vossa Excelência. E não fez o processo seletivo público. Constatou-se. Então, no voto de Vossa Excelência está que eles deverão ser imediatamente desligados. Eu gostaria de fazer uma sugestão com base no artigo 17 da Lei 11.350, que diz o seguinte: os profissionais que na data da publicação desta lei exerçam atividades próprias de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, vinculados diretamente aos gestores locais do SUS ou entidades de administração indireta, não investidos em cargo ou emprego público, né, e também não alcançados pelo disposto no parágrafo único do artigo 9º, que é exatamente a certificação. Poderão permanecer no exercício destas atividades até que seja concluída a realização de processo seletivo público pelo ente federativo com vista ao cumprimento do disposto desta lei. Então, qual é a sugestão nossa? É que ele permaneça trabalhando, certificou, não fez processo seletivo. Então ele continua trabalhando, abre-se o processo seletivo para toda a comunidade, ele se inscreve, inscreveu, não passou, aí ele é desligado porque você chama alguém para substituí-lo. Se passou, aí ele permanece, que é o que a gente tem defendido com base nesse dispositivo. Então, eu gostaria de fazer essa sugestão, até para não haver descontinuidade no serviço público.
Tá? Ok. E tem mais uma questão, presidente, que é com relação, veja, 14 de fevereiro de 2006 para trás, o voto está muito claro, está excelente, que exatamente tem que fazer a comissão de certificação, verificar quem se submeteu ao processo seletivo, à seleção pública, disputou a vaga, né? Ótimo. Agora, 14 de fevereiro para cá, muitas prefeituras fizeram processo seletivo público também. Obedeceram, então, o artigo 4º, o artigo 198, parágrafo 4º da Constituição. Só que estabeleceram como contrato temporário. E nós entendemos que a partir de 14 de fevereiro, com a entrada em vigor, fez processo seletivo público, submeteu, disputou a vaga, ele conquistou o posto ou de estatutário ou não. Então o que acontece? Eu gostaria que na resolução ficasse claro no sentido de que quem se submeteu a processo seletivo público também, depois de 14 de fevereiro, tem que ser certificado e, ao ser certificado, também preencher o cargo público, preencher o regime estatutário. Então, eu gostaria também que os conselheiros fizessem uma avaliação nesse sentido, para ficar claro, porque, veja, se a emenda constitucional, ela entrou em vigor em 14 de fevereiro e disse, a partir de agora, não existe mais seleção pública, não existe qualquer outro método para contratação que não seja o processo seletivo público. Então, a partir daí, toda a administração que observou isso, mesmo tendo colocado no seu edital que era uma contratação temporária, ele contrariou o artigo 16 da Lei 11.350, que diz assim, fica vedada a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, salvo na hipótese de combate a surtos endêmicos na forma da lei. Então veja, quem submeteu ao processo seletivo a partir de 14 de fevereiro, disputou um posto de trabalho e, vamos dizer assim, foi observado a emenda constitucional 51, foi observado a lei 11.350. Por equívoco, a prefeitura estabeleceu que seria uma contratação temporária. Então, também gostaria que nesta resolução fosse orientados os prefeitos a fazer o aproveitamento também desses a partir de 14 de fevereiro de 2006. Que aí eu acho que a gente fecha o arcabouço jurídico, sem dúvida, e as coisas lá na ponta, lá na base, lá com os prefeitos, o diálogo fica mais fácil. Deputado Aldenir, foi muito importante a questão de ordem, então antes de reiniciar a votação, o segundo ponto está contemplado na resolução, na ementa. Está contemplado na ementa. Eu deixei de ler a ementa por conta de que eu vinha repetindo, mas está absolutamente contemplado. E vou ler agora, tá? Vou ler agora, que é o item 4 da ementa. Vossa Excelência ouvir, por gentileza, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que se encontravam em atividade quando da promulgação da emenda constitucional 51, independente do regime jurídico a que estavam submetidos, mas cuja demissão tenha se dado mediante prévio processo de seleção pública realizado de acordo com os princípios constitucionais já citados, a que se submete à administração pública, devidamente certificado nos termos da resolução de consulta 48 de 2008 deste tribunal, podem ter seu vínculo regularizado de forma permanente, sem necessidade de se submeter a novo processo seletivo público. Por outro lado, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias contratados antes da promulgação e que não se submeteram ao processo devidamente certificado devem ser desligados. Então, só o primeiro ponto levantado por Vossa Excelência é que não está contemplado. Eu quero trazer a apreciação do plenário, modificando o meu voto nesse particular, acolhendo em parte a proposição de Vossa Excelência, não para que eles permaneçam indefinidamente até que tenham um novo processo, mas que estabeleçamos na resolução um prazo para que novo processo de seleção pública seja empreendido e, nesse momento, para regularizar a situação. Exatamente. Então, esse prazo tem que ser um prazo razoável, então, por isso estou acolhendo em parte, senhor procurador, senhores conselheiros, e até em face da inserção, da larga inserção de Vossa Excelência nesse assunto, eu pergunto, qual é o prazo que Vossa Excelência entende como razoável para que a administração pública realize, a partir da vigência? 6 meses, né? Então, nós estabelecemos o prazo de 180 dias a partir da vigência para que a administração... Então, essa é a modificação do meu voto.
até esse momento, né, Excelência? O conselheiro José Carlos Novelli, nosso corregedor, ele é o nosso corregedor hoje, então nós temos que prestar atenção aqui, né? Então, em até 180 dias, as administrações públicas interessadas deverão realizar o processo de seleção para aqueles casos, ok? Então, como houve uma questão de ordem de Vossa Excelência, uma questão de ordem ao conselheiro Valdir Teis. À vontade, Excelência. Obrigado, senhor presidente. E tem que ser mesmo de 6 meses, porque ano que vem vai ser um ano eleitoral, né? Temos aquele impedimento da lei eleitoral de... termina sendo aquelas questões, uma outra regra. Uma outra regra que se soma a esta. Que se soma a esta. Ok. Então, volto à votação com a modificação aqui. Senhor Procurador-Geral, quanto à modificação, desculpe. Plenamente relevante, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Substituto Moisés Maciel, para votar. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, excelentíssimo senhor deputado, eu vejo que essa questão é uma questão de grande relevância, inclusive no mundo acadêmico, em que nós discutimos essa fuga à regra, né, que é o concurso público do processo seletivo de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. E eu acompanho o relator nesse excelente voto que com a colaboração do nobre deputado pôde trazer grandes esclarecimentos aqui para o nosso plenário. Acompanho o relator. Obrigado, Excelência. Pela ordem, conselheiro Valdir Teis. Obrigado. Só para contribuir aqui nessa questão, antes de Vossa Excelência concluir o voto, se me permitir, um pequeno aditivo na última parte do voto. Vossa Excelência diz o seguinte: voto ainda por recomendar aos gestores municipais que, em havendo processo seletivo público realizado antes da publicação da emenda constitucional 51/06 para a contratação de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, ainda não certificado pela administração pública, que seja constituída comissão de certificação para verificar e atestar a regularidade do respectivo procedimento. Após o procedimento, eu gostaria de acrescentar, em razão depois do controle na Coordenadoria de Atos de Pessoais, que essa certificação fosse enviada a este tribunal para homologação. Porque depois vai precisar, se lá na frente forem efetivamente adquirirem a estabilidade, vai ser necessário para a contagem do tempo da... Acolho e agradeço. Obrigado. Vossa Excelência. Realmente não custa e muito pelo contrário aprimora. Obrigado. Eu peço à Secretaria-Geral do Pleno que... Então fica assim, enviando a este tribunal para homologação. Ok. Para apreciação e homologação. Isso. No prazo legal dos informes. No prazo legal dos informes. Conselheiro José Carlos Novelli para votar. Senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo procurador-geral do Ministério Público de Contas dessa Corte, doutor Alisson Alencar. Presidente, vejo que nesta sessão, já findando o ano, o Tribunal de Contas realmente demonstra que efetivamente é um instrumento de cidadania para a sociedade mato-grossense, e parabenizá-lo pelo excelente voto, parabenizar o deputado federal Valtenir, que é um batalhador na defesa desse importante segmento da saúde mato-grossense. Nós sabemos dos resultados que esses técnicos produziram na qualidade da melhoria da saúde mato-grossense, e vejo com muita alegria hoje o tribunal tomar essa atitude. Então voto muito satisfeito e feliz e ciente de que estamos produzindo um documento que vai de encontro não só à reivindicação da categoria, mas principalmente das pessoas que são atendidas por esses agentes. Voto com Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Conselheiro Alencar Soares. Da mesma forma, acompanho Vossa Excelência e não só parabenizar
Vossa Excelência, mas também na oportunidade de parabenizar o deputado federal Valteri, que por 2 vezes esteve no meu gabinete, junto com a minha equipe, discutimos e, na realidade, o senhor foi um batalhador acima de tudo e realmente está conseguindo aqui hoje, não o que o senhor queria, mas o que os trabalhadores da área da saúde procuraram, precisavam e o direito adquirido. Então, parabéns, Vossa Excelência, e voto com Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto Luiz Henrique Lima. Acompanho o relator. Conselheiro Valdir Teis. Quero parabenizá-lo pelo excelente trabalho, parabenizar a equipe técnica. Eu acho que agora fica, digamos que, totalmente esclarecida essa questão. Só que uma observação. Isso não garante, por hora ainda, a estabilidade dentro do contexto do servidor público, porque ainda tem que se aguardar, né? A decisão de mérito. Isso aqui norteia como proceder. Perfeitamente, acompanho Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Conselheiro Domingos Neto. Senhor presidente, acompanho Vossa Excelência. Cumprimento o deputado pela densidade da discussão e do apoio a essa categoria. Aprovado por unanimidade o processo 18.914/2011, relatoria desta presidência, resolução de consulta 67/2011, Frente Parlamentar Mista de Apoio aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, reexame de tese prejulgada na resolução de consulta 20/2008, aprovar novo verbete publique-se. Declaro um intervalo de 15 minutos.